Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas. E eu vi que vocês gostaram bastante do último vídeo, que é o que fazer, né? No caso daquela sobrancelha, daquela minha cliente. E eu resolvi trazer aqui para vocês um quadro com esse nome, o que fazer. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer aí sempre um estudo, né, de caso antes de fazer o design para mostrar para vocês. Então, chega de falar e vamos analisar mais uma sobrancelha. E vamos para mais uma análise de sobrancelhas, essa sobrancelha da minha cliente Vitória. E ela tem bastante pelo, ó. Vem aqui desde do nariz aqui, vai até aqui embaixo, próximo da pálpebra, ó. Então, quando a cliente tem bastante pelo assim, ai, gente, é uma delícia, né? Mas lembrando que a gente não pode se empolgar muito, né? Porque a sobrancelha não é nossa, né? A sobrancelha é da nossa cliente. Então, a gente não pode sair tirando pelo loucamente, sem pensar também em como a cliente vai se sentir, né? A sobrancelha dela não é porque ela tem bastante pelo que a gente vai sair tirando muito pelo dela, não, tá? A gente só vai tirar o suficiente para poder deixar a sobrancelha dela harmônica, deixar uma sobrancelha bonita, tá? E para isso a gente vai ter que entender o crescimento, né? O sentido de crescimento do fio. Então aqui no início da sobrancelha dela a gente percebe que ela tem alguns fios que crescem já voltados para a parte do nariz, né? Então tem bastante excesso de pelo aqui. Nesse início da sobrancelha dela também tem alguns fios que crescem sentido testa, né? Crescem para cima. E outros fios aqui que vão já sentido ao corpo da sobrancelha dela. No ponto alto da sobrancelha dela, ou no ponto de arqueamento aqui, os fios crescem para baixo. Então já tem aqui uma diferença, né, entre o crescimento do pelo. E nessa parte de baixo, alguns fios crescem para cima e outros fios crescem de lado, tá? Então, essa é a estrutura dessa sobrancelha. Então, a gente tem que respeitar esse desenho já natural e entender também o crescimento dessa sobrancelha para que a gente crie um desenho que seja harmônico para a sobrancelha dela e que a gente use o crescimento do fio ao nosso favor, né? Ao invés de a gente ficar quebrando a cabeça do que a gente vai fazer ou tentando desenhar uma sobrancelha que não cabe nesse rosto, né? Não cabe nesse formato. Então, vamos primeiro analisar, tá? Entender o crescimento do pelo, entender para onde ele tá indo, pra gente entender o que a gente vai fazer, né? Pra gente saber o que a gente vai fazer. Se a gente não tiver ali traçado na nossa cabeça como que esses fios vão reagir, se você cortar um fio que tá indo sentido para baixo, por exemplo, você pode fazer um buraco na sobrancelha da cliente. Então, se ele tiver para cima, aí você pode dar uma paradinha. Ou em alguns casos, mesmo com pelo para baixo, a gente tem que aparar. A gente tem que entender qual é o fio que a gente vai aparar, qual é o fio que a gente vai tirar, né? Antes de sair fazendo o design de qualquer forma, tá bom? Então essa é a primeira análise aí dessa sobrancelha. E agora a gente vai fazer o desenho, tá? Eu vou fazer o desenho aqui como eu já fiz para vocês da outra vez, pelo aplicativo, para vocês entenderem. Então a gente vai fazer um desenho nessa parte de baixo, mais ou menos assim, tá? Eu falo que é mais ou menos porque esse aqui é um aplicativo, né? Ele não tem o movimento da pele da cliente, mas eu tô tentando aqui mostrar para vocês da melhor forma possível, tá bom? Então aqui, ó, no início, a gente vai seguir o que o fio dela diz. Então aqui, ó, você pode ver que tem nesse início, tem os fiozinhos que já começam nessa altura. Então, a gente vai usar esses fiozinhos que começam nessa altura para poder ditar ali o traçado que a gente vai fazer nessa sobrancelha, até mesmo para a gente chegar no ponto alto da sobrancelha dela. E o ponto final vai finalizar com esse fiozinho aqui, tá? Que é o que finaliza a sobrancelha dela. Na parte de cima, a gente vai fazer esse desenho aqui, ó. Tudo que tiver para fora desse desenho, a gente vai aparar com a tesourinha. Aqui a gente vai retirar, né?
os fiozinhos que estiverem fora. E aqui a gente vai respeitar o sentido de crescimento, de nascimento do fio dela, tá? Então, se ele cresce para baixo, a gente vai usar aqui, ó, todos esses fiozinhos que crescem para baixo ao nosso favor para poder fazer o ponto de arqueamento ou o ponto alto, como você preferir, tá bom? E aí finaliza aqui a cauda da sobrancelha dela no ponto final, usando aquele fiozinho, aqueles fiozinhos, né, que são mais compridinhos nessa parte, e todo o excesso aqui a gente vai retirar. Bom, feita essa análise, agora bora colocar a mão na massa, né? Com a pele e os fios da minha cliente já higienizados, eu vou fazer a marcação agora, né? Para tirar as medidas, tudo certinho, do comprimento da sobrancelha dela, onde eu quero que fique o ponto inicial, o ponto alto e também o ponto final, tá? Lembrando que não é onde eu quero, é onde a estrutura facial da cliente comporta esses pontos, tá bom? Então, a gente vai medir tudo certinho antes de fazer a retirada dos fios, tá? Então, eu venho ali fazendo a marcação, seguindo aquele pensamento que eu falei para vocês antes, né? De respeitar tanto o crescimento do fio dela, quanto também a quantidade de fios, né? Tirando o mínimo possível e para deixar a sobrancelha dela mais harmônica, fazendo um desenho que fique bonito para o rosto dela e que ela se identifique também, né? Depois de fazer essa marcação, agora eu vou conferir a altura das sobrancelhas dela, para ver se as sobrancelhas dela estão na mesma altura, se está tudo certinho. Então eu uso a linha para fazer isso, tá? Lembrando que se caso tiver, né, uma sobrancelha já for um pouquinho mais alta do que a outra, devido à estrutura facial dela mesmo, a gente tenta corrigir, né, tenta deixar o mais similar possível, usando os fios da própria cliente, tá? Então por isso que é importante a gente conferir para ver se está tudo certinho, para ver se o tamanho das sobrancelhas e também a altura das sobrancelhas estão certinhas, tá bom? Fiz a retirada dos fios, escovei a sobrancelha dela, agora tô já fazendo a limpeza com a linha, né, da técnica de depilação egípcia. E eu gosto de fazer, vocês sabem, né, porque eu acho que o design fica muito mais limpo, até a questão da durabilidade, as clientes falam que dura mais tempo, né, o design, então eu gosto de entregar esse serviço também, tá bom? Vou limpar ali a sobrancelha dela agora, tirar essa marcação e eu vou ver se precisa retirar mais alguns fios. Se precisar, eu vou e tiro com a pinça ali os fios para deixar bem alinhadinha a sobrancelha dela. Então, limpo muito bem a sobrancelha dela, tiro toda a marcação e agora eu vou retirando os fiozinhos que ficaram. E é nesse momento que eu deixo o alinhamento dessa sobrancelha perfeito, tá? Vou retirando os fiozinhos ali, deixando um do ladinho do outro para ficar bem bonito esse design, tá? Depois desse processo, eu vou fazer a finalização dessa sobrancelha. Você pode finalizar tanto com uma sombra, com um lápis, ou se a cliente não gostar, você pode finalizar dessa forma mesmo, tá? E esse foi o resultado, gente, do design da sobrancelha da Vitória. Olha que linda que ficou. A sobrancelha dela já é perfeita, né? Ficou mais linda ainda. Então, esse foi o resultado, uma sobrancelha harmônica, uma sobrancelha que respeita as características da própria cliente, que leva em consideração também o sentido do crescimento do fio para deixar a sobrancelha dela perfeita. Gente, então vocês viram aí como que ficou a sobrancelha dessa minha cliente, né? Uma cliente muito querida. E eu quero aproveitar esse vídeo para falar para vocês, para não só assistirem os meus vídeos, né? E assistirem essas minhas análises, mas vocês também tirem foto das sobrancelhas que vocês fazem, aproxima, né? Dê zoom depois que você finalizar o processo do atendimento da cliente. Começa a dar zoom, perceber o alinhamento do fio, qual que é o fio que está do lado de qual, como que é a estrutura da sobrancelha da sua cliente, para que lado o fio da cliente nasce, né? Se é para cima, se é para baixo, se é para frente, porque tudo isso vai facilitar na sua visão de como fazer o design da sobrancelha da sua cliente da próxima vez que ela vier.
né? Lembrando que cada sobrancelha é única, cada pessoa tem a sua personalidade, a gente tem que respeitar o que a cliente gosta e principalmente prestar atenção no que ela não gosta na sobrancelha dela, tá? Então isso é muito importante que a gente fique atenta, tá? A fazer o design da melhor maneira possível, entregando todo o amor, todo o carinho, em forma de trabalho, né? Aqui no estúdio sempre tento colocar todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha energia positiva quando eu tô atendendo as minhas clientes, e eu acho que é assim que a gente vai poder transformar não só a imagem da nossa cliente através das sobrancelhas, mas também o dia dela, né? Pra ela ter um dia mais gostoso. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixa aqui nos comentários dúvidas e sugestões de próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui. Tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!